Quando John Dee fala que a alquimia é a ciência do espírito, eu, num primeiro momento, inexperiente, quando eu comecei na prática a produzir as primeiras alquimias, eu ficava pensando assim, não, mas tem uma relação muito grande com o corpo, tem uma relação muito grande com as nossas funções biológicas, fisiológicas. Os alquimistas eram médicos, eram cientistas, os alquimistas desenvolveram muito a medicina. Na época, eu não conseguia ainda fazer essa relação. Mas depois eu entendi. John Dee, ele estava falando do indivíduo. Então, quando você atende uma criatura humana lá no seu consultório, você pode se achar o melhor profissional. Você pode até ser esse profissional. Mas aquele que você está atendendo tem um baú. Esse baú é o seu indivíduo. A individualidade não tem quem entre nela. Diante de todo e qualquer paciente, eu serei sempre um ignorante, porque eu ignoro a sua individualidade. Eu ignoro de alguma forma o seu espírito, porque lá só quem entra é ele. E naquele lugar tem a essência de tudo aquilo que ele é. E aí os alquimistas, eles criaram oráculos. Quem é que escolhe o oráculo? Quem é que escolhe as cartas de tarô? É o paciente. E a pessoa, através de oráculo, dentro da terapia alquímica, pode me apontar um caminho, facilitando inclusive o meu trabalho. Quando você desperta através de caminhos que sejam simbólicos ou através de caminhos que sejam com os elixires, né, com as alquimias, com as panaceias, essa estrutura interna que se relaciona com o espírito humano, você está associando tudo nele, você está fazendo a soma espiritual, você tira ele da dúvida, porque aí nenhuma dúvida resta sobre aquilo que ele é, nenhuma dúvida resta sobre aquilo que ele veio fazer aqui. E aí ele está livre para agir, está livre para ser, para existir. E aí, tchau, e entra o próximo. Entra aí, que a fila está grande no consultório do alquimista. Então, o alquimista ele acredita que existem, por exemplo, espíritos que vêm do limbo, espíritos que vêm das hierarquias lineares, espíritos que vêm das altas esferas, espíritos que vêm das mônadas. Eles encarnam no mesmo planeta, na mesma família. Às vezes você tem 4 irmãos, um veio de cada canto desse. Então tá lá um cara dentro de uma família que está dizendo, eu não entendo meu irmão, eu não entendo minha irmã, eu não me conecto com eles, eu não sei por que eles são desse jeito. E eles pensam a mesma coisa de você. A gente tem praticamente 3 criaturas no limbo, que é o sulfúrico, o salino e o mercurial. Essa é a base da criatura humana. Essas criaturas, elas estão no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, por exemplo, aquele sulfúrico, quem é? Aquele cara ali, ó, que vocês estão vendo preso aí dentro de um cubo, correntado aí. Porque esse cara aí, ele só entende de profundidade, largura e altura. Então, esse cara, ele fica preso na materialidade. A gente conhece muita gente que só fala em dinheiro, que só pensa em dinheiro, que só quer coisa, ele quer acumular. As pessoas, quando elas vão acumulando, não tem um limite para isso. E de algum lugar ela tira. Então, aquele lugar que ela tira vai cobrar. E cobra como? Através de nuances que a vida apresenta. Então, essa pessoa aí, ela não está nem aí para você, ela não está nem aí para ninguém, ela quer que o mundo se exploda, porque ela quer ganhar dinheiro. E ela ainda quer ficar aparecendo com aquilo. E aí, quando fica doentinho, fica tudo desesperado com medo de morrer, porque nada daquilo ele leva. Tem o phlogiston salino, esse símbolo aí da alquimia, ele é cúbico também, só que ele está dentro dessa esfera. Essa esfera aí é o ego dele, mas ele acha que é o eu. Inclusive, tem gente que acha que é o eu superior, porque ele está preocupado com o mundo, porque ele ama a humanidade, porque ele ama a família e fica cobrando o tempo inteiro dos outros esse amor. Então ele não ama. Amor não é um compromisso que você tem que cumprir, pagar e fazer e esperar. Amor é uma virtude. Essa aí adora se fazer de vítima. Elas são muito perigosas, porque é o bonzinho. Então o bonzinho, você não tem coragem de fazer nada com ele. A gente vai fazer uma limpa aqui na empresa. Mas aquele cara é muito bonzinho. Esses, para mim, são os piores, porque eles se escondem atrás de um ego bonzinho. Tem muito na família. E tem esse que é o phlogiston mercurial. Isso é outro cubo, mas na alquimia ele é representado por um tetaedro que aponta para cima. Mesmo que ele olhe ali para cima, tem uma coisa escura em volta dele, que é
essa arrogância mental. A pessoa que você não consegue discutir, uma pessoa que você não consegue trocar nada, nenhuma informação com ela. Porque se você não for crente, você vai para o inferno. Se você não for católico, você vai para o inferno. Se você não for espírita, você não entende nada, também vai para o inferno. Essa é uma frase que eles adoram pronunciar. Ah, se você não fizer isso, você está lascado. Se você não cumprir essa escritura aqui, esse acordo, essa coisa toda. Essa arrogância mental, ela é destrutiva, tanto quanto a sulfúrica ou quanto a salina. Então, dentro do estudo da alquimia, o que é que ele faz com isso aí? Ele desmobiliza com fórmulas. Ele amplia esse mundo. Ele tira a criatura dessa ignorância.